A Lenda dos Corvos. Episódio 3. O Corvo e a Ovelha. Vamos lá. O Corvo e a Ovelha. Há histórias que sobrevivem porque falam dos outros. Há histórias que sobrevivem porque falam de nós. Esta é uma delas. Durante anos, contaram que um corvo pousou sobre uma ovelha e fez dela seu trono. Uma história simples. Um parasita e uma vítima. Um opressor e um oprimido. Mas as histórias raramente são tão simples quanto parecem quando observadas da escuridão. O corvo pousava todas as manhãs sobre as costas da ovelha e ali permanecia horas, dias, meses. Às vezes bicava na cabeça, às vezes puxava sua lã, uma pedra presa dentro de uma bota. A ovelha suportava aquilo em silêncio, mas o silêncio tem um limite. E toda irritação guardada acaba procurando uma saída. Certa tarde, cansada das bicadas incessantes, ela finalmente protestou. Se você fizesse isso com um cachorro, ele arrancaria suas penas, cravaria em ti os seus dentes afiados. O corvo permaneceu imóvel. O vento atravessava o campo como um sussurro entre os mortos. Então ele respondeu: é exatamente por isso que eu não escolho os cães. A ovelha interpretou aquilo como uma arrogância, como faria qualquer um. Porque existem palavras que chegam antes do entendimento e julgamentos que chegam antes dos fatos. O corpo continuou a bicar, a se alimentar. O corpo continuou. Os cães não sabem distinguir um inimigo de uma ajuda. Inconveniente, minha cara. A ovelha franziu o rosto. Não compreendeu. E o corvo nada explicou. Algumas verdades precisam amadurecer antes de serem entendidas. Os dias continuaram, as bicadas também, e a irritação da ovelha crescia. Ela passou a observar apenas aquilo que a incomodava. Cada puxão, cada bicada, era cada beliscão, cada presença, como acontece com os seres humanos. Quando algo nos fere, nossa mente constrói uma narrativa e, uma vez construída, passamos a enxergar apenas as evidências que a confirmam. O corvo era um parasita. Ela tinha certeza. Precisava ser. Era a única explicação. Então, veio o inverno. As chuvas chegaram. O frio cobriu os campos. E algo curioso aconteceu.
enquanto os cães das fazendas adoeciam, coçando a própria pele até sangrar. A ovelha permanecia muito saudável. Nenhuma infestação, nenhuma ferida, nenhum enxame de piolhos escondidos sob a lã. Foi somente então que ela começou a perceber. Cada bicada do couro, cada incômodo, cada momento de irritação não eram ataques. Eram limpezas. O corvo alimentava-se dos piolhos escondidos em sua lã. Sobrevivia graças à ovelha, mas a ovelha também sobrevivia graças ao corvo, livrando-a dos parasitas. Nenhum dos dois era inocente, nenhum dos dois era vítima, nenhum dos dois era senhor. Existia apenas uma aliança imperfeita, como quase todas as relações da vida. Foi naquele momento que a ovelha compreendeu algo desconfortável. Aquilo que mais a incomodava era exatamente o que a protegia. E talvez essa seja uma das tragédias mais comuns da mente humana. Muitas vezes odiamos aquilo que revela nossas feridas. O amigo que nos confronta, a crítica que nos desperta, a dúvida que nos impede de cair na ilusão. O limite que impede nossa destruição. Chamamos tudo isso de inimigo, quando, na verdade, são apenas corvos bicando os piolhos escondidos em nossa lã. A psique possui um hábito muito curioso. Ela prefere culpar o mensageiro. É mais fácil atacar o espelho do que encarar o reflexo. Mais fácil expulsar os corvos do que admitir a existência dos piolhos. Porque os piolhos são os nossos medos, as vaidades, as ilusões, as mentiras que contamos para nós mesmos. Tudo aquilo que se alimenta silenciosamente da nossa energia. O cachorro jamais permitiria a presença do corvo. Morderia, rosnaria, atacaria. Expulsaria a ave imediatamente e sentiria orgulho da sua própria força, sem perceber que continuaria carregando as suas pulgas, os seus verdadeiros parasitas. Quando a primavera retornou, o corvo continuava sob as costas da ovelha, o desconforto também. Mas agora ela compreendia. Nem tudo que nos causa incômodo deseja nossa destruição. Às vezes, a dor não era uma agressão, é uma limpeza. Os verdadeiros parasitas não são aqueles que conseguimos ver pousando sobre nós. São aqueles que permanecem escondidos, enquanto apontamos o dedo para outra direção. Por isso, antes de expulsar um corvo da sua vida, pergunte-se: ele está tirando algo de você? Ou está retirando algo que estava destruindo você por dentro? Quando a ovelha finalmente compreendeu o que o corvo fazia, ela não disse obrigado.
Algumas verdades são grandes demais para caber em uma única palavra. Na manhã seguinte, ela apenas caminhou até o restante do rebanho e contou o que havia descoberto. As outras ovelhas olharam para o céu e, pela primeira vez, não enxergaram um pássaro sombrio. Enxergaram um aliado. Dizem que naquele mesmo dia o rebanho inteiro chamou o corvo. Havia lã suficiente para protegê-lo durante todo o inverno. Havia piolho suficiente para alimentá-lo por muitos anos. Isso justificaria sua permanência. Havia até companhia. Mas corvos são criaturas difíceis de compreender. Ninguém sabe se ele aceitou o convite. Alguns juram que ele permaneceu. Outros dizem que abriu as asas e foi embora, desapareceu no horizonte. Talvez porque nem toda a ajuda deseje ser dona daquilo que salva. Talvez porque algumas criaturas apenas passem por nossas vidas para cumprir o seu propósito, cumprir o seu papel. Ou talvez porque o corvo soubesse algo que as ovelhas ainda não haviam aprendido. Que o maior perigo não é viver sem um corvo, é voltar a ignorar os piolhos. E quanto a você, se um corvo passasse sobre seus ombros hoje, você saberia distinguir um parasita de um protetor? E assim sendo, o corvo disse: "Eu vou embora." E todas as ovelhas pediram: "Fica aqui com a gente." A lenda dos corvos.